Olá, queridos. Professor Rogério, mais uma vez aqui para a gente bater um papo, trocar uma ideia. Tirei aqui a microfonia que estava dando complicado aqui. Bom, eu gravei um vídeo aí, mais ou menos uns 15 dias, a respeito de idiomas, né? Nosso portal, nosso canal que trabalha com linguagem, portal de língua e linguagem, de línguas e linguagem. E, na verdade, nós havíamos feito um vídeo inicial falando sobre a importância da gente conhecer sempre um outro idioma, né? A maioria de nós brasileiros colocamos logo em primeiro lugar o idioma, o inglês. E, claro, né, é evidente que o inglês é um idioma muito importante, principalmente pelas questões profissionais, e também é um idioma que abre portas. Imagine você podendo ler um livro que só possui tradução em inglês, não possui em português, não possui em espanhol, não possui nenhuma outra língua de fácil uso. E você então se vê limitado a ter que saber inglês para poder ler aquele livro. Às vezes você vai fazer um trabalho de conclusão de curso, TCC, e às vezes você vai querer colocar na sua relação bibliográfica um, um conteúdo, né, uma bibliografia que é em inglês. Claro que é evidente que é importantíssimo. Mas, na verdade, eu queria dar um passo muito mais longo, né? Por que aprender só um idioma? Por que a gente não pode aprender dois, três, se tornar um poliglota? Na verdade, eu acho que isso daí, para a questão curricular também, seria interessantíssimo, não resta dúvida a esse respeito, né? E eu pensando nisso, eu desejei elaborar alguns vídeos trabalhando essa questão. Então, comecei um vídeo praticamente fazendo uma introdução e hoje eu quero falar sobre uma técnica bem básica, mas que vai ajudar muito a todos nós aí no aprendizado na língua. E vamos fazer o seguinte, né? Vamos levantar propósitos. Por exemplo, nós estamos aí terminando o ano, né? Vocês passaram por um período natalino, estamos chegando aí agora a um período de virada de ano, apesar de que para mim o tempo é relativo, né? Levando em consideração, por exemplo, que existem povos aí que fizeram comemorar ano novo em setembro, como ou outubro, né? Por exemplo, os judeus eles têm o Rosh Hashanah, que não é na mesma época que a nossa virada de ano. Mas, de qualquer forma, serve como reflexão para coisas do ano que vem, né? E aí, tirando aquela superstição de vestir amarelo, vestir branco, achar que o destino tem que fazer alguma coisa por nós, a gente pode também fazer alguma coisa por nós, né? Investir em nós, criar propósitos para nós, né? E esses propósitos aí, eles devem ser trabalhados agora. Você pode pensar para o ano que vem. Eu, por exemplo, já comecei o meu, né? Eu vou mostrar para vocês. No primeiro vídeo eu falei que eu ia aprender italiano, até por uma questão de honra. Meu sobrenome é italiano, meus bisavós eram italianos, minha avó falava algumas palavras italianas. Eu falei, pô, não, é um idioma relativamente fácil. Se parece com o espanhol, eu vou estudar assim. E aí eu havia comprado na Bienal retrasada esse livro. Olha só como é que a gente vai empurrando com a barriga, não é verdade? E eu agora eu falei, não, vou tomar vergonha na cara, vou estudar. Vou estudar, eu vou aprender, é um idioma relativamente fácil. Então veja bem aqui, ó, não sei se vai dar para vocês verem, também não sei se vai ficar invertido aí na câmera, tá? Esse livro aqui de italiano para começar, italiano em 5 minutos diário. Na verdade, só um pouquinho mais porque eu acabo criando algumas técnicas para poder aprimorar o estudo italiano. E aí, claro, uma facilidade porque eu sou autodidata mesmo, então eu acabo aprendendo. Já aprendi algumas palavras, né? Mas está cedo ainda. Comecei há mais ou menos 3 dias e devo ter umas 80 palavras aí do vocabulário, utilizando minha técnica de memorização. Aos pouquinhos eu vou falar sobre ela. Enfim, né?
Essa será, no caso, minha sexta língua aí aprendendo, né? Claro, tendo que me aprimorar cada vez mais. E meu propósito que eu levantei com vocês aí, vocês que participam aí do meu canal no YouTube, né? Você que está entrando pela primeira vez também, se você se interessar por o assunto, se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Para vocês receberem aí informações. Também dá like, que é importante. E meu propósito era chegar ao final de janeiro com mais ou menos 600 palavras em italiano. Já dá para fazer uma brincadeira. Os cumprimentos aqui a colar, acho que eu consigo, né? Mas deixando o assunto para lá, seja lá o idioma que você esteja interessado em aprender ou desenvolver, tá? Eu queria repartir mais algumas coisas com vocês. Eu vou abrir aqui o, o conteúdo que eu já tenho aqui para que a gente possa estudar isso melhor, tá ok? Então, o tema da minha aula hoje é como aprender o idioma mais rápido. Mas por que eu pensei nessa questão, gente? Por que eu pensei nesse assunto, como aprender o idioma mais rápido? Porque, como havia falado no vídeo anterior, muitas vezes a gente estuda no curso regular, a gente demora aí 3 anos, sai e acaba não tendo um vocabulário tão extenso assim. A gente tem a sensação de que não aprendeu nada. A gente se enrola todo quando ouve um nativo falar. E aí, acho que é importante a gente tentar acabar com isso, abreviar o tempo. Se você tiver a facilidade de ser um autodidata, melhor ainda, porque de repente você não precisa nem entrar em curso regular, você sozinho consegue fazer. É possível, professor? Claro que é. Eu tem um colega desculpa, gente, tem um colega que ele tem na verdade, tem um colega em comum. O rapaz aprendeu inglês sozinho, se interessou por computador, por jogos, fala fluentemente. Segundo esse colega em comum, ele fala melhor do que muita gente boa aí formada em curso. Quer dizer, é possível? Claro que é. Mas existem alguns quesitos que a gente precisa ter aí para que a gente possa melhorar nisso, tá? Então eu vou abrir aqui, vou fazer essa experiência, tentar abrir. Vamos ver se a gente consegue. Vou tentar aumentar aqui o nosso PowerPoint para que a gente possa melhorar, né? Me dá só um minutinho aqui para eu melhorar a imagem. Bom, vamos lá. Acompanha comigo aqui, eu coloquei algumas coisas escritas que eu achei interessante e de vez em quando eu vou parando aí para falar alguma coisa, tá? Então, olha lá, meus amigos, hoje quero dar algumas dicas que estão potencializando o meu aprendizado em idiomas. Como eu falei, iniciaria o aprendizado do italiano como teste de que a técnica funciona. E em um mês espero poder falar sobre os resultados que estou tendo, comprovando que verdadeiramente dá certo. Tá? Então, eu já posso adiantar que eu já estou começando a reter aí vocabulário do italiano, que é o idioma que eu coloquei aí no coração para aprender. E a minha ideia, por ser um idioma assim próximo ao da língua portuguesa, é aprender o mais rápido possível, tá? De repente, num prazo de 3, 4 meses, já ter de 2.000 a 3.000 palavras, o que é suficiente. A gente vai falar mais sobre isso para que você possa aí conversar e até ler livros, tá bom? Então vamos lá. Os cursos regulares nos garantem fluência em um tempo relativamente rápido. Antes, vocês estudavam cerca de 6 anos para ter fluência. Eu não sei se alguém teve essa experiência, tá? Mas eu me recordo, assim, quando adolescente, os cursos de nome, aqui no Rio de Janeiro, né? Eu moro no Rio de Janeiro, os cursos de nome, você estudava aí, vamos supor, um basicão 3 anos. Aí você queria aperfeiçoar mais um pouquinho, via 5, 6 anos, com 7 anos, de repente, para dar aula. Você perdia muito tempo estudando um idioma. Bom, com o passar do tempo, eles começaram a reduzir devido a aparecerem, a surgirem alguns outros cursos que prometiam um resultado eficiente em um menor tempo possível. Aí começou, obviamente, a disputa, mas a verdade é que muitos saem formados desses cursos e não têm aquela fluência que gostariam de ter.
né? Não fazendo nenhuma crítica, porque os cursos são importantes. Eu terminei um curso, né, no inglês na época. Os cursos são importantes, sim, mas é interessante que você compreenda que o curso sozinho, ele não vai ter serventia. Você tem que fazer por fora, é que nem curso preparatório. Você vai fazer curso, é um cursinho aí para tentar concurso público. Se você ficar só esperando o conteúdo que o professor vai dar lá e você não correndo por fora, não potencializando, você não vai chegar muito longe, tá? Não pode esperar que o curso forneça todas as ferramentas. Isso é impossível. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui, tá? Então, antes, né, voltando aqui, antes vocês estudavam cerca de 6 anos para ter fluência, depois o tempo foi diminuindo para 3, hoje há cursos oferecendo fluência em 1 ano e meio. Eu já vi isso, creio que vocês já tenham visto também propagandas a respeito. Tá? Então, isso daqui é muito importante. Agora, seria possível, né? É, talvez seja, mas grande parte dos alunos, quando terminam o curso regular e viajam, sentem que não entendem nada do que o nativo fala. Como pode ser isso? E olha, estou falando de relatos de pessoas que hoje são poliglotas. Eu recentemente estava assistindo no YouTube uma pessoa poliglota fluente, falava sobre isso, de 8 anos, cara. 8 anos viajou e ficou perdidinho, e teve que desenvolver métodos, técnicas para melhorar essa fluência. Enfim, mas que tiveram essa experiência. Talvez o método escolhido ou a técnica não foram as melhores. Entendo que existem ou que existam, né, 2 tipos de estudantes. Agora, essa é uma concepção minha, já comentei alguma coisa, mas vou repetir. Existe estudante passivo e estudante ativo. O que eu quero dizer com isso, gente? Por estudante passivo, entendo aquele que se limita a estudar apenas o vocabulário dado em sala de aula, né? Assim, quando muito, a tela aqui está um pouquinho ruim, né, para entender, mas quando muito esse aluno que se limita a estudar esse vocabulário em sala de aula, se ele faz exercício em casa, porque sempre tem um exercício para fazer em casa, ele até evolui. Mas ele fica limitado ao vocabulário que o livro didático dá, ou que o professor interage com ele. Tá? Essa é a ideia. Tá? Ele vai ter progresso. Tá? Essa é a ideia. Eu estou resumindo porque realmente ficou ali embaixo, ficou meio ruim, mas essa é a ideia, tá? Ok? Então, ele vai ter algum progresso. Tá? Mas quando terminam o curso, estão limitados ao vocabulário dado nas aulas. No primeiro momento em que são desafiados a falar com o nativo, sentem que falta alguma coisa e que não entendem quase nada. Tá? Se você conhece aí alguém que já passou por essa experiência, quiser comentar aí, comente, entendeu? Para que se confirme isso que está sendo relatado aqui. Tá bom, meus queridos? Vamos lá. Por estudante ativo agora, tá? Estudante ativo, entende-se aquele aluno que não se limita ao que aprende em sala de aula, está sempre procurando mais, antecipa o conteúdo que o professor traz em sala de aula. Estes são raros, atingem excelência rápido. Já vi estudos afirmando que estão no topo da pirâmide, correspondem ou corresponderiam a 5%, aqui é total, tá? Do total de alunos em sala de aula. Interessante, não é verdade? Assim, numa sala de 40 alunos, eles serão 2. Olha só, é raríssimo isso, né? Mas são os que se sobressaem. Então, vai minha pergunta, né? Agora, quase terminando o ano. Você deseja ser um aluno excelente, que se antecipa ao que é ensinado em um curso? Ou mesmo ser um autodidata, evoluindo sozinho? Se a resposta for sim, quero que continue a assistir esse vídeo. Tá? Por quê? Porque isso depende muito mais de você do que qualquer curso que você vier fazer. Eu não tô falando, isso não vale só para idiomas, não, vale para qualquer curso que você pretender fazer na sua vida. Tá? Esse estudo que eu falei de 5%, eu já vi numa pirâmide, desejo uma pirâmide mostrando. Né? Se você reparar em sala de aula, os melhores são sempre a minoria, né? Deve corresponder mais ou menos essa quantidade aí, 5%. Tá? Esses caras vão sobressair. Isso é que é a verdade. Aí é importante que a gente entenda isso. Isso exige muita disciplina, mas é importante. Então, eu busquei todas as informações possíveis que me fizessem aprender um idioma o mais rápido possível. Descobri que a maioria dos poliglotas sabem muitos idiomas não porque queriam ganhar dinheiro,
mas simplesmente porque amam estudar as línguas. Eis o primeiro segredo: amar e estudar. Gente, dá uma pausa aqui antes de a gente continuar esse vídeo. Se você quiser ser ótimo em qualquer área, né? Nós estamos falando especificamente aqui na área de idiomas, mas se você quiser ser bom em qualquer área, você tem que gostar do que você faz. Se você gosta, você vai em frente, você vai prosperar. Então, a primeira coisa é ter o amor. O que eu coloquei aqui é o seguinte, que geralmente quem ama estudar idiomas faz isso por amor aos idiomas. E porque também, agora eu vou acrescentar uma outra parte, a questão da emoção, do envolvimento, do reconhecimento. E aí vai um segredo para vocês. Quer ver um negócio? Se uma pessoa compra um carro novo, você acha que ele vai comprar esse carro novo porque ele quer tirar o espaço da garagem? Ele quer colocar um carro numa garagem, ocupar aquele espaço? Não, seria irracional. Ele quer isso pela sensação de liberdade, pelo reconhecimento, muitas vezes mostrar até para os amigos, ostentar essa que é a verdade. Entendeu? Então existe uma emoção por detrás das propagandas, sabe muito bem. Veja uma propaganda de cerveja, às vezes coloca uma mulher bonita, não é verdade? Por quê? Porque vai mexer com a emoção. É isto que está envolvido aqui. Então, quando você quer estudar os idiomas, você vai fazer por amor e por uma questão emocional, por exemplo, respeito, né? Caramba, as pessoas pensam logo que você é um cara, um nerd, né? Com uma inteligência acima do normal, quando na verdade você apenas desenvolveu técnicas para isso. Bom, este é o primeiro requisito para evoluir em qualquer área da sua vida. Aqui vai a dica. Saber e sabor vêm da mesma raiz. Já repararam isso? Que o verbo saber e o substantivo sabor, eles têm quase as mesmas letras, vêm da mesma raiz. Assim, se você conseguir sentir sabor, quer dizer, prazer no saber, você vai evoluir o mais rápido possível, né? O mais rápido que você espera, ok? Agora, vire uma pergunta de quantas palavras eu preciso para falar fluentemente um idioma. Cara, eu já vi de tudo na internet a respeito disso, tá? Então, a minha resposta é: depende. Por exemplo, como o nosso idioma é de origem neolatina, né? A língua portuguesa é filha do latim, de origem neolatina. Os idiomas de mesma origem serão mais fáceis de se aprender. Agora, gente, olha só, isso aí é uma concepção, é algo subjetivo, porque tem gente que acha que porque uma língua se parece com a outra pode causar dificuldade. Para mim, não. Para mim, uma língua parecida com a outra facilita muito, porque existem palavras em comum nos, nos idiomas de mesma origem, tá? O que eu quero dizer com idiomas de mesma origem? Vamos lá. Português, espanhol, italiano são de mesma origem, né? São neolatinas. O francês é um pouquinho mais distante, mas é de origem neolatina. Provavelmente o romeno se parece com o italiano. Essas línguas são mais fáceis de nós aprendermos do que, de repente, uma língua saxônica, uma língua asiática, onde quase não há palavra que se assemelha ao português. Aí, realmente, você vai ter que aprender muito mais palavras. Agora, palavras assim de mesma origem, de origem neolatina, como essas que eu acabei de falar, então, nesse caso aí, ó, alguns estudiosos dizem que se você tiver entre 2.000 e 3.000 palavras na língua estudada, né, tendo escolhido bem essas palavras, você conseguirá falar bem e entender bem um falante desse idioma. Como assim ter escolhido bem essas palavras? O que acontece? Vamos lá. Vamos supor, eu estou estudando italiano. Italiano é uma língua que se parece com português. Então, eu tenho plena convicção que eu rapidamente vou evoluir nesse idioma. Existem palavras incomuns entre as duas línguas. Essas eu vou descartar, essas aí eu vou entender rapidamente. Agora, as palavras que são um pouquinho diferentes, são essas que eu preciso memorizar, porque o segredo de você falar o idioma é o vocabulário. O resto é dúvida, eu preciso dele. Tá? Então, 2.000 palavras, segundo alguns estudiosos, é o suficiente para eu, por exemplo, falar, me comunicar, entender, ser bem entendido, né? Estar naquele país, pedir uma informação, ir a um restaurante, etc. E com 3.000 palavras até ler livros, tá? Mas, volto a afirmar, nestes idiomas se parece, porque se for um idioma assim,
bem diferente, aí eu já fiz outra pesquisa, já vi que de 5.000 a 8.000 palavras seriam suficientes. E há quem diga que 10.000 palavras. Eu já vi alguém, né, estudioso de idiomas também falar que 10.000 palavras é um vocabulário muito bom para se comunicar no outro idioma, tá? Então, para esses idiomas mais simples aí, 2.000, 3.000 palavras, tá de bom tamanho. Eu creio que eu vou conseguir provar isso aí nesses próximos 2, 3 meses, tá? E de quanto tempo eu preciso para conseguir essas 2.000 ou 3.000 palavras? Agora vai meu desafio para você. Veja bem, gente, não basta apenas conseguir essas 2.000, 3.000 palavras. Você tem que saber escolher. Por exemplo, os cumprimentos, geralmente os livros começam com cumprimentos. Bom dia, boa tarde, boa noite, como você está, qual o seu nome, não é verdade? Essas palavras têm que ser iniciais, têm que ser preteridas. Não vai, por exemplo, querer aprender como se diz em um determinado idioma uma palavra complicadíssima, por exemplo, eu até coloquei uma aqui, colesterol. Imagina, pô, para que eu vou querer saber colesterol? Para que eu vou querer saber letra de câmbio? Exemplo. Inicialmente, querer saber letra de câmbio, né? Talvez não vai ser essa primeira palavra que vai surgir na hora de eu me comunicar naquele idioma. Então, essas palavras elas podem ser adiadas. Eu tenho que saber escolher as palavras certas. E para isso, eu tenho algumas dicas para falar a respeito sobre isso, mas daqui a pouco a gente fala. Então, olha lá. O desafio é esse. Se você memorizar 20 palavras por dia, estudar um conteúdo gramatical, né? Você, em um mês, terá 600 palavras. Isso se você estudar todos os dias, obviamente. Tá? Em torno de 1, 2 horinhas por dia. Em 3 meses, você terá 1.800 palavras. Assim, em 3 meses e meio, mais ou menos, você terá as 2.000 palavras que você necessita. É o suficiente para falar com um nativo. Com mais um mês e meio, você terá condições de ler livros, tá, nesse idioma. Ok, gente? Talvez você possa falar para mim, pô, professor, mas memorizar 20 palavras por dia, minha cabeça não suporta, ainda mais que isso é acumulado. E aí a gente vai ter as técnicas para a memorização, claro, né? Então vamos lá. Talvez a pergunta que se possa fazer é: como conseguir essas palavras? É lógico que você deve priorizar palavras comuns, cumprimentos e coisas afins. Dessa forma, saber falar bom dia no idioma é preferível falar colesterol, como eu havia falado, já que esta última palavra será rara de se falar. Lugares onde você poderá adquirir o vocabulário básico para falar o idioma. O vocabulário básico aqui, quero dizer, é o seguinte: onde você vai adquirir essas palavras que você vai anotar para poder desenvolver, né? Então, você pode adquirir aquele livro de Aprenda a Língua em 5 Minutos, como aquele que eu acabei de mostrar do italiano, né? Ou idiomas para viagem, começar a anotar as palavras em uma folha de caderno. Veja bem, gente, dá uma pausa aqui. Faz alguns anos, a editora Globo lançou um curso de idiomas. Se não me engano, era inglês, francês, espanhol e alemão. Não sei se havia um outro idioma. Gente, eram livros semanais. Cara, com esses livros, você está fazendo uma brincadeira muito boa de adquirir idiomas, palavras naquele idioma. Por quê? Porque geralmente ele trabalhava com aquele vocabulário básico. Quer dizer, quem soube, se alguém já estudou por esse método, também quiser fazer algum comentário aí no vídeo, eu agradeço, tá ok? Que isso dá uma interação entre nós, tá bom? Então, geralmente o livro virá com algum cumprimento ou saudação no idioma. Palavras como bom dia, meu nome é, muito prazer, sou aluno, né, sou professor, etc. Serão as primeiras palavras que você deverá anotar. Vou te passar a primeira técnica, primitiva, porém super útil, folha e caneta, tá? Essa primeira técnica, ela funciona por quê? Porque já foram feitos estudos, né, mais ou menos assim, disseram que se você apenas ouve, você absorve 10% daquele conteúdo ensinado. Mas se você, por exemplo, ouve e escreve, aí a porcentagem aumenta. Desculpa, gente. Se você ouve, escreve e repassa, ensina, chega uma hora que você absorve 90% daquilo que você estudou. Então, por exemplo, folha e caneta, você vai ouvir ou vai ler e você vai escrever e falar em voz alta. Quer dizer, você utilizou os seus sentidos para
aquisição do vocabulário. Olha que coisa legal, tá? Então, como é que seria isso? Você vai pegar uma folha de papel, vai dividir ao meio, você vai colocar ao lado esquerdo a palavra do idioma que você está estudando. E do lado direito, a tradução em português. Em seguida, tampe a palavra inglesa e foque na palavra portuguesa e tenta dizer o significado dela no idioma estudado. Como assim, professor? Como focar numa palavra, focar, vamos supor assim, na palavra inglesa, né, como você tem aqui, né, você tampar a palavra inglesa e focar na portuguesa. Por que não o contrário? Porque, na verdade, você pode fazer o contrário também, porque dizem que potencializa mais quando você tenta pensar na palavra em inglês, começando com a palavra em português. Então, se você tem como que se fala, sei lá, doutor em inglês ou em outro idioma qualquer, você vai pensar nessa palavra em português e repassar para o inglês, seria mais interessante. É isso que essas pessoas falam, tá? Então, as palavras que você não souber, né, você vai colocar um ponto vermelho nelas e você vai voltar depois para estudar. Então, vamos supor, você conseguiu as 20 palavras e você dividiu. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui um modelinho que eu fiz, né? Você dividiu, você colocou a palavra inglês, português, 20 palavrinhas. Aí você vai tampar o inglês, você vai ler as palavras em português. Tá? Aí você, palavra doutor, doctor, acertei. Sei lá, palavra professor, teacher, acertei. Aí, de repente, tem uma palavra lá que você não se lembra. Como é que essa palavra ninguém não me lembra? O que você vai fazer? Você vai envolver essa palavra em vermelho, colocar um pontinho vermelho, e depois você vai fixar só nessas palavras para memorizar. Tá ok? Então, você vai repetir isso ao longo do dia até você conseguir memorizar aquelas 20. Claro que no dia seguinte você vai ter mais 20 e você vai repetir o processo. E você vai ter que dedicar, por exemplo, uma horinha para você voltar a pegar aquelas palavras que você já viu anteriormente e fazer revisão. E aí o primeiro método interessante é o flashcard. Você pode, por exemplo, dividir em 3 caixinhas. Caixinha A, B, C. Vamos supor que você coloque na caixinha A as palavras que você não conhece. A B as que você conhece, já a tradução, mas eventualmente você se esquece. E a C as que você já dominou. Então você pegou lá na cartinha A, você viu a palavra doctor. Caraca, doctor eu sei, doctor é doutor, já sei, vai logo para C. E sabe que você não vai esquecer, mas você pegou uma palavra, sei lá, to pick up. Aí, exemplo, no inglês, né? Aí a pick up, o que é? Pegar. Tá. Aí você não tem certeza, né? Vamos supor que você tenha falado outra coisa, aí você coloca na caixinha B, tá? Se você acertou, mas acha que não vai se lembrar, deixa na B. Se não acertou, continua na A. E você vai fazendo isso diariamente. Tá? Você vai ver que aos pouquinhos a caixinha C vai aumentar, o vocabulário que você já domina, a caixinha B vai ter aquelas palavras que você domina, mas não tem certeza, e a letra A você vai acrescentando palavras novas que você tem estudado. Isso é manualmente. Depois eu vou ensinar uma técnica pela internet para você fazer isso sem utilizar o manual. Tá ok? Eu vou tentar ver se eu consigo aqui abrir o nosso sistema aqui para tentar mostrar. Eu não sei se eu vou conseguir, eu vou tentar conseguir. Vou abrir aqui para poder ver se de alguma maneira eu consigo mostrar a tabelinha que eu fiz. É porque eu ainda estou aprendendo a mexer com isso, né? Mas eu vou tentar ver aqui se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo retornar isso aqui. Acho que é aqui. Vamos lá. Exatamente. Vamos lá. Abrir aqui. Então, veja bem aqui. Essas palavrinhas aqui, ó, coloquei. A parte esquerda, você vai encontrar aqui as palavras que eu coloquei em inglês. Você tem como exemplo em inglês, mas pode ser qualquer palavra que você estiver estudando no idioma que você escolheu. Então, aí eu anotei aqui, ó, escrevi tomorrow. Eu coloquei no computador, mas interessante é fazer isso mesmo manualmente, porque facilita mais a memorização. Pelo menos por hora. Tomorrow, aí você vê, tomorrow, amanhã. Father, father é pai. Mother é mãe. Teacher, professor. Window, janela, vai embora. Book,
livro, chair, cadeira, desk, escrivania, good, bom. Aqui eu coloquei as que foram possíveis. Na verdade, você teria que fazer as 20. Aí você vai tampar a parte esquerda. As palavras estão em inglês e vai se focar só nas de português. Vamos supor, amanhã você se lembrou que é tomorrow. Você se lembrou que pai é father. Você se lembrou que mãe é mother. Ou professor teacher, mas não se lembrou que janela é window. Aqui você vai fazer isso aqui, ó, que eu vou fazer agora. Observe aí. Eu acabei, não sei se vai aparecer, né? Eu coloquei janela na cor vermelha, porque a palavra que eu não lembrei. Vamos supor que na sequência de 20 palavras, 3 eu não tenho lembrado. Essas palavras ficarem em vermelho, eu vou voltar só nelas e tentar lembrar. Vou repetir até conseguir me lembrar. Com isso, eu vou reter aquele vocabulário, porque o importante no idioma é você ter vocabulário. Este é o macete. Fazendo isto, você vai conseguir evoluir e ter o vocabulário necessário naquele prazo mínimo que eu falei, de mais ou menos 3 meses, em que você já terá um bom conhecimento. Imagina você estando nos 3, 4 meses de idioma, de repente em um ano tu tem 3 idiomas aí, olha que coisa legal. Já está se tornando até um poliglota, não é verdade? Compreenderam, gente? Essa daí é a primeira dica. Eu ainda hei de mostrar outras dicas para vocês, tá? Minha intenção é trabalhar, mostrar no próximo vídeo, de repente, já falar um pouquinho sobre o flashcard, como é que eu potencializo isso que eu expliquei hoje manualmente no flashcard, para vocês seguirem isso e conseguir aí memorizar, tá ok? Mas com um tempinho, para o vídeo não ficar muito longo, que eu acho que esse já está um pouco longo, eu vou parar por aqui, tá bom? Só terminar essa parte aí, né? Como eu coloquei, né? Então você vai colocar um ponto vermelho que está escrito aí nelas, nas palavrinhas, vai voltar depois para estudar, memorizar. Faça isso diariamente, mas sempre retorne para as palavras anteriores como forma de revisão para se ter certeza de que conseguiu, né? Que conseguiu memorizar definitivamente a palavra ou as palavras, tá? Eu ainda vou tocar no assunto sobre a curva do esquecimento, como a gente evitar isso, para a gente não perder potência no estudo das novas palavras, na verdade. Desculpa, gente. E no tempo certo, vocês vão saber disso direitinho, tá? Então, bem, para que este vídeo não fique muito longo, eu acho que já está um pouco longo, eu vou ficando por aqui, mas no próximo vídeo eu devo falar sobre essa curva de esquecimento, sobre uma técnica ótima para memorização de palavras, essa técnica pela própria internet, tá? O que é o flashcard, mas flashcard não aquele que a gente cria manualmente, mas pela própria internet, que vai facilitar muito, muito mesmo a vida de quem quer aprender um idioma, tá bom? Então, qualquer dúvida, gostaria que vocês escrevessem, né? A gente tenta responder na medida do possível, tá bom, meus queridos? Se você não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, dá o seu like, e no próximo vídeo a gente vai voltar a tocar nesse assunto, tá bom? Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.